Vocês provavelmente já devem ter visto ou pelo menos ouvido falar do filme A Bruxa de Blair, mas para aqueles que não conhecem, é um longa de terror do fim dos anos 90, que contava a história de 3 jovens que foram para a floresta de Burkittsville, em Maryland, nos Estados Unidos, para gravar um documentário sobre uma lenda local de uma bruxa. Mas a grande maioria das pessoas não conhecem a origem que inspirou este sucesso dos cinemas. Meu nome é Jonas Oliveira, eu sou o narrador do Mundo Aberto. Vem com a gente agora conhecer esta interessante lenda, mas já sabe, né? Antes, se inscreva no canal, deixe o seu valioso like e ative o sininho de notificações. Agora, bora pro vídeo! Poucas pessoas sabem, mas o filme lançado em 1999 é realmente baseado numa história real. A história de A Bruxa de Blair é inspirada na lenda de Ailey Kedward, uma suposta bruxa que viveu na pequena vila do mesmo nome, no estado de Maryland, durante o século XVIII. Em 1785, várias crianças denunciaram Ailey para seus pais, alegando que ela havia tirado algumas gotas de sangue de seus dedos, e logo toda a população a acusou de bruxaria. Kedward foi banida da vila e lançou uma maldição sobre o local antes de partir. A lenda diz que ela morreu na floresta devido ao rigoroso inverno daquele ano, mas o seu corpo nunca foi encontrado. Após uma série de mortes misteriosas, a população local ficou tão assustada que abandonou a vila, mas a lenda não termina por aí. Durante o rigoroso inverno de 1786, todas as crianças e adultos locais que haviam acusado ele de bruxa simplesmente desapareceram sem explicação alguma. Todos que sobraram juraram jamais citar o nome da bruxa de novo. Muitos anos se passaram e um novo século havia surgido, e foi no ano de 1809 que um misterioso livro surgiu, com o nome de O Culto da Bruxa de Blair. A única edição dele está bastante destruída e mal pode-se ler o seu conteúdo, mas pequenas partes ainda legíveis nos revelam que ele conta a história de Ailey, a bruxa que foi abandonada na floresta para morrer. Alguns dos trechos diziam: a velha horrorosa arrancou a cabeça do menino do corpo e manchou toda a igreja com o sangue quente dele. Notei que um dente de cão surgia na perna dela, e ela controlava os animais da floresta. Dentro dos buracos da falada parede, encontraram diversos marionetes, feitos com gravetos e pedaços de pano, todos sem cabeça. Despertando em uma noite, ele viu claramente uma mulher entre o berço e as camas do lado, olhando sobre ele. Ela desapareceu, e ele encontrou todas as portas batendo. Logo viu a mesma mulher, na mesma aparência novamente, e disse: em nome de Deus, o que é você? Ele caminhou para longe, no seu lugar havia sangue. Ela foi acusada de bruxaria por diversas crianças na vizinhança. Kedward, antes dos magistrados, negou a acusação que está sendo colocada em cima dela. Em 1824, o lugar foi rebatizado de Burkittsville, e apenas um ano depois, uma menininha de 10 anos morreu afogada no lago da cidade. Diversas testemunhas afirmaram ter visto uma mão branca e fantasmagórica a puxando para dentro da água. Mais de 100 anos depois, na década de 1940, crianças que moravam na vila começaram a desaparecer. Algumas semanas mais tarde, Rustin Peer, um morador da região, se entregou à polícia e confessou ter sequestrado e matado 7 crianças. Ele disse que só cometeu o crime porque uma voz sussurrava em seus ouvidos o que ele deveria fazer. Apesar da tragédia, uma criança foi encontrada viva no porão de Rustin, Kyle Brody, o único sobrevivente do caso. O menino nunca se recuperou e passou o resto da vida em instituições psiquiátricas. Muitos acreditam que Kyle não era apenas um sobrevivente, e sim um cúmplice dos crimes. A justiça, porém, nunca conseguiu provar nada a respeito. Burkittsville, em Maryland, ficou muito conhecida por ser o local onde o filme foi gravado. As placas do município foram roubadas e a prefeita da cidade, Debbie Burgoyne, sofre com pessoas estranhas que vão até lá. Uma vez, um fã do filme apareceu na sala de estar de sua casa. Bizarro, hein? A Bruxa de Blair foi um dos primeiros filmes a usar a internet como uma ferramenta de marketing, sendo vendido como um documentário de gravações encontradas, mesmo se tratando de uma total ficção. Os diretores Eduardo Sanches e Daniel Myrick escreveram um rascunho do filme em 1993, quando ainda estavam na universidade em Orlando, na Flórida. O esboço de 35 páginas já havia sido pensado como um roteiro de diálogos improvisados. Isso foi feito para que a história pudesse se tornar ainda mais realista. Os diretores realmente estavam dispostos a tudo para tornar a experiência ainda mais realista. E um dia,
pediram para os atores entrevistarem pessoas na cidade sobre a lenda. O que eles não sabiam é que a produção havia contratado outros atores para confirmarem toda a história. Após o filme ser lançado e assistido por milhões de pessoas, o estúdio dono dos direitos do filme fez com que muitos pensassem que os protagonistas estivessem mortos, mantendo os dois atores e a atriz longe da mídia por um período de tempo. Eles também não corrigiam quando alguns sites alegavam que os atores não tinham sobrevivido às filmagens. A mãe de um deles ainda chegou a receber condolências de uma pessoa que acreditou realmente em sua morte. Durante a divulgação no Festival de Cannes, os diretores distribuíram folhetos com fotos dos atores dizendo que eles estavam desaparecidos. O problema é que na mesma época aconteceu um sequestro real de um executivo da televisão e a equipe teve que cancelar a divulgação. O trio ficou isolado na floresta por 8 dias e só pôde voltar à cidade quando as gravações acabaram no dia 31 de outubro de 1997, justamente quando as ruas estavam tomadas por fantasias sinistras, isto é, exceto pelo ator cujo personagem foi morto em primeiro lugar, que pôde sair e ter uma refeição decente antes dos outros. As filmagens terminaram bem na noite de Halloween. Hoje em dia, seria impossível enganar tantas pessoas quanto a Bruxa de Blair conseguiu enganar no final dos anos 90. Acontece que, na época, o filme foi divulgado exclusivamente como um documentário e a campanha de marketing, aliada a uma abertura limitada nos cinemas, garantiu que os jovens pensassem ter descoberto uma pérola nos confins da internet. Vale a pena lembrar que o gênero found footage praticamente não existia. E você, acreditou que as cenas do filme da Bruxa de Blair eram verdadeiras? Conte pra gente aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo, galera. Siga a gente no Instagram, @mundoabertooficial. Vou ficando por aqui. Nos encontramos no próximo. Valeu!